Bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes ao nosso Fomecast, esse podcast sobre mulheres, esporte, exercício físico, onde a gente fala sobre mulheres, fala com mulheres e conhece as experiências e leva esse aprendizado aí para a nossa vida. Eu sou Giovana Moura, coordenadora desse projeto. Eu sou uma mulher branca, de cabelos compridos escuros. Hoje estou vestindo uma blusa vinho, meio vermelha e de mangas curtas. E hoje eu estou aqui com a professora Luciane Arantes, que é professora da Universidade Estadual de Maringá, pesquisadora na área da pedagogia do esporte e também participa do grupo de estudos em psicologia do esporte e desempenho humano. E ela tem se dedicado aí nos últimos anos a estudar sobre o Sport Education Model, ou o modelo de educação esportiva, que é um modelo que propõe aí uma forma diferente e participativa de estudar o esporte. E hoje ela vai conversar com a gente justamente sobre isso. Lu, bem-vinda ao podcast. Obrigada. E para a gente começar um pouquinho a nossa conversa, eu queria saber como que foi a sua trajetória na educação física, como que você começou a se interessar pelo esporte, pelo ensino dos esportes. Nossa, essa história é tão antiga, gente. Porque, olha, eu tinha de 12 para 13 anos e apareceu alguns alunos com o uniforme do curso de Educação Física da UEM na escola que eu estudava. E eles foram convidar para participar dos projetos, que eles seriam professores, estagiários, assim como hoje a gente ainda faz. Então, isso tem mais de 40 anos. Eles chegaram na escola convidando para participar de esportes. E na hora eu queria participar do voleibol. Não tinha vaga. Era tanta gente que queria que não teve vaga. E aí sobrou uma vaga para o handball. Eu fui no handball e eu estava adorando, até que um dia eu me machuquei jogando, levei uma trombada de frente, me machuquei e falei, não quero mais. E uma professora me chamou para o basquete. Ela falou assim, você é grande, então vamos para o basquete, que tem pouca gente. Eu fui meio contrariada e acabei entrando no mundo do basquete e não saí mais. Então isso eu tinha 12 anos, né? Depois, com 15, 16 anos, antes ainda de pensar em fazer educação física, eu fui convidada para ajudar num projeto de escolinha de esportes, porque eu já jogava, né, com essa idade, e para ser professora dessas crianças. Na época eu estava estudando para fazer faculdade, aí passei em engenharia civil, fiquei 1 ano fazendo engenharia civil, mas indo ajudar nesse projeto de formação. Ele é um projeto educacional para crianças carentes, que funcionava na Associação do Banco do Brasil, na ABB. E aquilo fez com que eu continuasse jogando e peguei muito gosto por ensinar aquilo que eu gostava. Teve uma greve aqui na UEM e eu falei assim, eu vou aproveitar essa greve e vou fazer vestibular para educação física. Se eu passar, eu vou parar de fazer engenharia civil e vou fazer educação física. E passei. E aí comecei a fazer o curso de educação física. E aí logo em seguida me chamaram para ser treinadora de uma equipe de basquete aqui da cidade. O professor Cláudio, que já havia sido meu treinador também, ele foi embora, que é nosso professor aqui, ele foi embora de Maringá. E a equipe que ele treinava, ele deixou e não tinha, me indicaram e eu comecei a ser treinadora de basquete com 17 anos de uma equipe já que participava de Jogos da Juventude. E aí uma coisa foi levando a outra. A vida foi te empurrando? Foi. Aí eu abandonei a engenharia civil mesmo. No começo eu mantive os dois, depois eu abandonei e foi aparecendo alguns outros empregos. Logo que eu ainda estava no curso, apareceu uma escola para eu trabalhar, então foram surgindo oportunidades. Quando eu vi, eu já era treinadora de basquete, da equipe, da seleção de Maringá, fazia o curso de educação física, ainda jogava e só parei de jogar quando, com 22 anos, eu tive meu primeiro filho e eu tive que parar de jogar. Aí depois ele nasceu e eu voltei a jogar, ele ia beber comigo para as quadras.
talvez muita gente que vai assistir aqui fala, já cuidei desse bebê aí. E então, mesmo depois de mãe, com trabalho, Sim, continuou eu na... continuei. Eu ia jogar e levava o meu filho, que hoje, né, o mais velho, levava para as quadras. Enquanto estava jogando, ele ficava na arquibancada de mão em mão. E aí assumia o papel de treinadora e fui aprendendo. Porque durante o curso a gente tem as vivências, tem as experiências, mas logo em seguida aí eu fiz uma pós-graduação em treinamento esportivo, depois vários cursos em basquete e fui aprendendo ali com a prática, né? Eu fui durante mais de 15 anos treinadora de basquete. E tem várias coisas nessa história, Lu, que eu achei tão interessante, porque os alunos sempre reclamam do uniforme, né? Que acham o uniforme super horrível, que não gosta da cor, porque onde a gente vai, gente, é um uniforme com calça vermelha, E isso, nada discreto. 40 e foi isso anos. que te chamou a atenção, Sim. uma das coisas que te marcou, né? Sim, não me esqueço nunca aquela calça vermelha, aquele uniforme, camiseta branca com as listras. E eu não esqueci nunca mais. E quando eu fui conhecer, né, começar o curso aqui, eu falei assim, nossa, era o mesmo uniforme daquelas pessoas que foram me procurar naquele momento, foram procurar crianças para participar do esporte. E nisso eu pratiquei natação aqui também, tudo de forma gratuita, então participei dos projetos esportivos da UEM e depois, fazendo o curso, eu entendi o que eram aqueles projetos, né? Porque eu tive que também trabalhar em projetos no estágio, em outras atividades, né? Que os professores, né, faziam com que a gente participasse desses projetos. Então, assim, foi muito interessante e hoje, como professora da UEM, eu estimulo esses mesmos alunos a participarem desses projetos também. Ô Lu, eu acho que é muito legal a gente falar sobre a importância dos projetos de extensão, né? Assim, fugindo um pouco do programa, mas como esses projetos atingem a comunidade e como isso voltou, né, agora com você para de novo retornar para a sociedade, né? Pois é, a primeira coisa que eu fiz quando eu entrei na UEM, como eu sempre fui muito da extensão, e eu era professora de atletismo, comecei aqui dando aula de atletismo. Inclusive, eu fui aluna dela de atletismo. Gente, eu me apaixonei pelo atletismo por causa dessa mulher, deixando isso claro. Que bom. Eu nunca fui atleta de atletismo, mas eu falei assim, bom, eu passei nesse concurso, como que eu vou poder dar conta disso, né? Então, eu sempre foquei as aulas nessas questões pedagógicas. Eu fiquei durante 5 anos professora de atletismo. E aí eu montei esse projeto de extensão e fui formando, não atletas, mas eu sinto que uma maior contribuição foi formar pessoas que gostaram da modalidade para serem professores da modalidade. Então hoje eu encontro professores de corrida na rua que dizem assim, eu sou personal hoje, trabalho com corrida, porque eu lembro de suas aulas de corrida. Eu falei, nossa, que bom, né? Nem era a minha intenção na época. E eu fiquei bastante tempo, tive que estudar muito para ser professora de atletismo, porque é uma modalidade difícil, é uma modalidade que tem muitas modalidades dentro dela, as provas, né, de corridas, de lançamento, de arremesso, saltos. E aí a gente tem que estudar muito, porque praticamente a cada aula você muda de modalidade, você muda de prova, então você tem que estudar bastante. E aí também me apaixonei pela modalidade, mas tive que me afastar por questões físicas, porque também é uma modalidade cansativa fisicamente. Você ficar na pista tantas aulas como eu ficava era bastante cansativo. Hoje, com a mudança de currículo, ela é um pouco menos cansativa para o professor, ele acaba nem podendo trabalhar só com atletismo, porque para completar a carga horária ele precisa ministrar outras disciplinas. Mas na época que eu entrei era uma carga horária pesada, então eu nem ficava no bloco, ali no M6. Eu ficava aqui na pista, porque era uma aula emendada com a outra, então o meu canto era aqui embaixo, junto com o seu Edgar, que aí está na nossa memória. Ô Lu, você falou também bastante sobre a sua atuação como professora, treinadora, né? Como que, principalmente como treinadora, como era ser uma mulher dentro do esporte coletivo, que é o basquete, como que foi essa experiência de ser uma mulher à frente de equipes? Então, eram poucas mulheres como treinadoras,
na arbitragem. Era um mundo bem masculino. Mas, por outro lado, eu também era assistente técnica de uma equipe masculina adulta. Então, às vezes, eu até esquecia que eu era mulher. Eu tinha que me colocar num papel que era um papel diferente. Hoje eu entendo, né, o que eu fazia para entrar naquele mundo. Eu me comportava ali como os homens. Eu acho que até a questão da vestimenta, o jeito de andar, o tênis que eu usava, eu me masculinizei para me pertencer àquele mundo. Para ser aceita Para ser pelas aceita pessoas. naquele mundo, porque nós não tínhamos mulheres árbitras, eram somente homens, né? Isso já tem aí mais de 20 anos, né? Provavelmente aí mais de 20 anos, então era um mundo de homens. E aí eu me vestia como homem, me comportava como homens para ser aceita. E aí me inseri nesse universo também masculino como assistente técnica. Então tinha momentos que eu nem me lembrava. E dessa forma, eu nunca senti nenhum tipo de preconceito. Isso não é muito normal. Mas eu não sofri nenhum preconceito, nem pelas atletas. Eu tive um pouco de sorte ou comportamento, ou eu sempre fui excessivamente competitiva e dedicada naquilo que eu fazia. E no primeiro ano a gente foi campeão dos Jogos da Juventude. Então, como no meu primeiro ano de trabalho com uma equipe de rendimento, a gente conseguiu esse resultado, né, nos Jogos da Juventude, fomos campeãs. Eu lembro que um professor aqui da UEM, o professor Jair Henrique, me disse: nossa, que estrela é essa que você tem? E eu falei assim: não é estrela, é que a gente é tão dedicado, não tem sábado, não tem domingo, e a gente trabalha tanto que uma hora o resultado viria. A gente teve sorte de vir logo no primeiro ano. Eu digo que muito em função de todo o trabalho que o professor Cláudio já vinha desenvolvendo, e essas atletas já treinavam com ele ali 3, 4 anos, né? E eu lapidei ali no último ano final e consegui desenvolver um trabalho bem legal. E eu acho também, Gi, uma coisa que eu posso falar com certeza é que Maringá tem uma história de mulheres do esporte. Então, eu me lembro que no basquete era raro, mas nas outras modalidades não. Então, a gente tinha várias mulheres naquela época que eu estava, né, que eu assumi a equipe de Maringá. Então, tinham várias mulheres já com uma história já de anos, né? Tanto a professora Maria, que deu entrevista aqui no atletismo, mas várias outras mulheres que já encabeçavam isso. Então, nunca foi um problema. Nem para mim, eu acho que nem para elas também. E ao longo desses anos, você percebeu alguma mudança no comportamento das pessoas em relação a ter uma mulher à frente? Ou hoje você acha que isso já é algo muito mais natural? Eu acho que está mais natural. Em algumas modalidades ainda existe um certo preconceito. Eu via no futebol feminino que existia um problema, mas assim que o futebol feminino também foi aparecendo mais na mídia, isso melhorou bastante. Então, eu acho que é porque eu também sou uma pessoa muito otimista, então sempre acho que tá tudo bem. A gente precisa de muitas lutas, principalmente a questão financeira. Eu vejo que os homens ainda com a mesma função acabam ganhando um pouco mais do que as mulheres, mas a gente já avançou muito, né? Se pensar que quando eu fiz o EM, né? Quando eu fiz a minha graduação aqui, a gente não tinha aula nem de futebol e nem de futsal para as mulheres. Olha o avanço. Tá brincando, Lu? Essa informação eu não sabia. Então as mulheres do curso não faziam aula de futsal? Não. Quando eu entrei na escola para trabalhar, eu tive que aprender, porque a gente queria inserir a modalidade na escola para as meninas. Foi uma certa dificuldade, porque as escolas não aceitavam ainda que a gente colocasse a modalidade, mas eu tive que aprender também, no dia a dia e com livros, e a gente não tinha muitas mídias sociais, era mais com livros para poder dar aula para as meninas, porque aqui na universidade a gente não tinha.
Assim como a ginástica rítmica, por exemplo, não tinha para os meninos. Então, no momento que as mulheres, as alunas iam para as aulas de ginástica, os meninos iam para a aula de futebol e de futsal. Gente, eu tô chocadíssima com isso. Isso é 92, então isso tem 30 e pouquinhos anos. 34 anos. Sim. Então é algo muito recente, né? Fazer parte dessa história, dessa mudança de um currículo, para que esse currículo fosse um currículo que incluísse todos da mesma forma, é algo muito recente. Nossa, eu vou inclusive pesquisar sobre isso, porque eu achei algo curioso, assim, como isso foi mudando ao longo dos anos. A gente tem um curso com diversas modalidades, todo mundo participando de tudo, e a gente acha, né? Entrei na graduação depois, achava que era algo super natural. Né? Natural, e não era, né? Por exemplo, uma pessoa, hoje a gente tem alunos com deficiência, né? Antes o aluno com deficiência não podia nem ser aluno do curso, né? Porque ele tinha um teste físico, então ele não ia conseguir fazer a maioria das atividades que eram propostas e ele não ia poder ser professor, né? Então, o que impede uma pessoa que é deficiente físico, né? Uma pessoa que hoje ele está a tentativa de estar tão incluso na sociedade, mas que ele não pode ser professor, né? Então, isso também é algo bastante diferente. Ô Lu, e como que foi que o modelo de educação esportiva entrou na sua vida? Foi nesse período como treinadora? Foi quando você entrou na pós-graduação? Como que isso surge como um conteúdo que você super domina? Obrigado pelo super domina. Mas todos os modelos mais alternativos foram fazendo parte da minha experiência como professora, mas eu não tinha nomes. Eu sabia que tinha alguma coisa que tinha que ser mudada. Então, por exemplo, a primeira experiência que eu tive enquanto atleta, assim, treinando, a gente fazia muitos exercícios, repetição, muitas repetições. Então, por exemplo, de drible, passar por trás do corpo, por entre as pernas. E ali com 15 anos me veio uma indagação assim, mas por que eu faço tanto isso e chega na hora do jogo, eu não consigo colocar isso em prática? É tanta repetição de um movimento, mas eu queria fazer no jogo. Então eu questionava os professores, eu passei por vários professores, e ninguém tinha uma explicação muito lógica. E aí eu comecei nos meus treinos estimular que os alunos fizessem durante o jogo treino, e depois o jogo oficial. Então eu fui criando formas de ensinar a partir daquilo que eu achava importante. Mas eu era muito jovem, tinha pouco material, estava recém-formada, né? Porque eu me formei com 20 anos, terminei a graduação, eu tinha 20 anos. Bom, isso ficou na minha cabeça e eu fui melhorando, conversando com vários professores. Quando eu fiz uma especialização, isso já uns 6 anos depois, 7 anos depois, ainda treinadora, né? Um professor, que foi depois meu orientador de mestrado, ele veio a convite da professora Noriko ministrar algumas aulas, que é o professor Juarez Nascimento. E na disciplina dele, era uma disciplina de treinamento, no curso de treinamento esportivo, na especialização, mas era uma disciplina sobre pedagogia do esporte. Não lembro se era esse nome, e a professora era a professora Noriko, e ela o convidou para vir fazer uma parte da disciplina aqui. E eu fui ministrar uma aula, uma das avaliações da disciplina dele é que cada aluno, cada dupla ou trio ministrasse uma aula. E eu ministrei aquela aula dentro daquilo que eu fazia no meu treinamento. E ele me questionou, ele falou assim, você sabe que você está aplicando um modelo de ensino? Aí eu falei assim, não sei, é o que eu faço lá no meu dia a dia. Ele falou assim, olha, então, eu vou te sugerir esses 2 livros. Na época, ele era recém-lançado, que é o Iniciação Esportiva Universal, foi traduzido pelo Pablo Juan Greco. Eu estudei aquilo assim, eu falava, meu Deus, mas eu conheço isso, mas eu não sei de onde, eu já coloquei isso em prática. E aí depois entrei em contato com ele e contei isso, né?
E ele falou assim, nossa, você precisa continuar estudando, me incentivou e depois, mais adiante, eu fui fazer o mestrado com ele. Mas voltando ao Sport Education, a partir desse encontro com metodologias um pouco diferentes, modelos de ensino diferentes, eu estando lá no mestrado, eu comecei a estudar sobre esses modelos de ensino. Porque eu queria desenvolver um projeto no mestrado sobre a implementação desses modelos. No mestrado eu não consegui. Mesmo assim, eu estudei. Eu aproveitei o mestrado para estudar e investir nesses modelos. Mas no doutorado, um dia conversando, a gente falou com ele também, daí minha orientadora, a professora Helena Mar, a gente falou assim, olha, vamos propor então um modelo de intervenção e aí você vai avaliar os aspectos psicológicos desse modelo e alguns aspectos motores. E aí, de todos que eu havia estudado, eu falei assim, o que encaixa com aquilo que eu acredito no esporte, principalmente para crianças, é o Sport Education. Porque eu estava no ambiente escolar, né? Eu fui fazer minha intervenção na escola. Eu falei assim, eu acho que eu posso contribuir mais com a escola, que a gente vê que muitas vezes ali a escola está um pouco ainda imatura, um pouco desajustada com como ensinar esporte, muitas críticas, joga bola e deixa jogar, né? É o laissez-faire. Então eu falei assim, eu acho que na escola eu posso levar os meus conhecimentos sobre até o que eu aprendi no treinamento, mas esse modelo se encaixa muito no ambiente escolar. E aí fui estudar. A princípio não tinha uma inteligência artificial ainda para traduzir tão bem como se traduz um livro, então peguei o livro do Sindentop, né, que ele, naquela época ele ainda estava vivo e tinha muita coisa produzida e comecei a ler artigos, mas aí eu li o livro, estudei e o que eu consegui eu coloquei em prática no projeto de intervenção. Então acho que foi o que me sustentou a hoje entender tanto o modelo. Ter colocado em prática no projeto de doutorado, né, na intervenção. Que legal, né, Lu? Que isso surgiu da sua vivência esportiva, da sua prática, que veio justamente essa transformação e a aplicação em diferentes contextos, né? Porque eu acho que a gente, às vezes, lê os textos e a gente acha que é uma coisa muito voltada só o treinamento e o quanto a escola tem muito para usar desses modelos, né? Com certeza. Para quem nunca ouviu falar do que é esse modelo, né? O que é ele, para que ele serve, o que ele tem de diferente desses modelos mais tradicionais que priorizam a técnica? Então, ele surgiu no idealismo, né? E no mundo das ideias e depois foi colocado em prática por Sindentop na realidade norte-americana. Ele era casado com uma professora também de educação física, então os dois eram da educação física. E na história de vida dele, ele conta, ele não, né? As pessoas que contam da vida dele, contam que essa união e esse diálogo fez com que muita coisa evoluísse. E ele achava que o aluno só saber como fazer algo era muito pouco. Então ele pensou em algo que fosse mais educacional, que pudesse ensinar além do saber realizar o movimento. E por isso hoje a gente fala, né, a superação do modelo tecnicista. Naquele momento, para ele, era algo que aprendesse mais, que o aluno compreendesse aquilo que acontecesse no jogo. Então ele pensava assim, num modelo que colocasse o aluno no mundo real do esporte. Qual que era o mundo real naquele momento nos Estados Unidos? Era um mundo real em que havia torcidas, havia família envolvida, havia a questão dos jogos, do funcionamento com um campeonato no final e tem arbitragem. Então ele queria esse mundo real. Qual é o mundo real? Por isso que ele chama de temporada também, as sessões. Porque nos Estados Unidos, fala a temporada do basquete, vai durar 4, 5 meses aquele campeonato. Então a temporada do ensino daquela modalidade foi uma imitação do que acontecia na temporada de uma competição ou de uma modalidade em si. Então, quando a gente está falando de temporadas esportivas, é justamente esse
período que a gente tem para treinar uma modalidade esportiva e depois entram outras modalidades, é isso? Isso. Então ele chama de temporada aquilo que você vai fazer numa modalidade. Aqui eu acabei chamando em alguns materiais que eu produzi até da unidade de ensino, né? Porque na escola, quando você faz um plano de unidade, você faz assim 3 meses daquela modalidade para você trabalhar. E ele propõe que sejam pelo menos ali em torno de 10, 12 aulas, 12 encontros, porque senão você não consegue trabalhar com todos os papéis que os alunos podem estar desenvolvendo, as funções, né? E falando sobre funções, quais são as funções que a gente utiliza dentro desse modelo e como que é a aplicabilidade desse modelo dentro desse contexto real, né? Da torcida, Sim. da família, de tudo que envolve a modalidade esportiva. Então, depois que eu ministrei, né, no meu doutorado, isso já tem mais de 10 anos, eu já orientei 2 alunos, e agora, 2 alunos de mestrado, e agora eu estou orientando um aluno de doutorado no PEF, né, que é o programa de pós-graduação aqui associado ao EUEL. Então, isso foi amadurecendo. E também eu já apliquei nas minhas disciplinas. Então, conversando com os alunos, em comum acordo, eu já trabalhei dentro de uma disciplina optativa, que chamava Metodologia do Ensino do Esporte, e já também ministrei na disciplina de basquete na licenciatura. Então, são experiências que eu fui fazendo e fui amadurecendo. Por que eu estou te contando isso? Porque me fez mudar algumas coisas. Porque quando a gente lê a respeito desses papéis, dessas funções, então a gente ouve todas essas funções que tem no meio esportivo. Então, desde o jornalista, do jogador, né? O atleta. Então, ele tem que ir além de ser jogador, né? Então, a gente tem o árbitro, o fiscal, o cronometrista, o treinador. Então, tudo que você vê acontecer no meio real do esporte, você pode estar inserindo. Mas o que eu percebi nessas minhas experiências? Não dá para inserir tudo de uma vez. Porque uma das coisas que esse modelo preconiza é que o professor deixa de ser o eixo, né, o centro do processo ensino-aprendizagem, para que o aluno seja o centro do processo ensino-aprendizagem. E só isso já é uma mudança muito grande na cabeça de todo mundo, né? Na perspectiva dos pais, dos gestores, ou seja, do diretor da escola, ou seja, se for num treinamento também, né, dos gestores esportivos, da criança, do professor, porque ele tem que deixar a criança, né? Você dar autonomia, fornecer essa autonomia para a criança. Então, o que eu comecei a fazer nessas experiências? Então, olha, jogador, que legal, a gente tem educação física, nós temos que ter o jogador. Então, mas tem criança que não gosta de jogar aquela modalidade em si. Então, se você estiver trabalhando com uma modalidade e você perguntar, eu vou começar com futebol, os meninos vão amar, mas vai ter ali 30% das meninas que não querem jogar futebol. A princípio, para elas é algo estranho ainda, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Então, o que eu aprendi? É que, para não se perder a questão motora, então eu coloco mais alguma coisa motora nesse processo. Então, por exemplo, a gente tem o campeonato final. O campeonato final é o dia que a gente vai fazer os jogos finais entre as equipes. Então, vai ter abertura. E na abertura, a gente precisa de alguém que cante, alguém que faça uma apresentação artística, que faz uma apresentação de ginástica. Então, para aquelas meninas que no começo não querem jogar futebol, principalmente as meninas, mas também meninos, então aquele grupo também vai ter a responsabilidade de fazer outras atividades para trabalhar essas questões motoras. Visto isso, eu começo com o papel do treinador, então do jogador, ou o que vai participar da parte motora,
E eu tenho sempre também o árbitro jornalista. Eu faço essas 4 funções. Elas já dão um trabalho bastante grande e já envolve todo mundo, que é a intenção. A intenção é que todos os alunos participem, né? Que seja um modelo de inclusão. Então, com esses 4 papéis, a gente já dá conta. Por quê? Porque eu vou começar, a primeira fase do modelo é de organização. Então, eu vou distribuir as equipes. Então, se eu não conheço ainda esse grupo de alunos meus, eu vou tentar, da melhor forma, dividir com que, por exemplo, em grupos grandes de 30 alunos, né, em média a gente tem aí de 25 a 40 alunos, eu monto 4 equipes de 8, por exemplo, uma de 9, então eu monto 4 equipes. Então eu falo eu monto, mas não sou eu que divido. Então eu coloco assim no quadro. Eu vou precisar de quem gosta de basquete. Primeira coisa, quem adora basquete aqui nessa turma. Se eu conseguir 4, tá bom. Por quê? 4, porque eu tenho 4 equipes. Então eu vou colocar uma pessoa que gosta em cada equipe. Vou falar assim, olha, agora quem gosta de jogar, né? Gosta de participar de qualquer esporte, gosta de esporte. Então isso já aumenta bastante. Então daí eu já distribuo a quantos? Então vão 2 aqui, 2 aqui, e vou distribuindo. Agora eu preciso de 2 pessoas que gostam muito de cantar o hino nacional. Porque na abertura a gente vai cantar o hino nacional. Cantar o hino nacional, depois vocês vão entender, mas quem gosta de cantar aqui? Aí coloca um em cada um. E assim, de acordo com o que eles vão se nomeando, as equipes ficam homogêneas, né? Ficam equilibradas, porque vão ter essas funções, né? Então, eu pergunto ali, olha, alguém gosta muito, um dia já pensou ser jornalista, fotógrafo, e vou inserindo. Então a gente monta as equipes e a partir dessa montagem, aí a gente vai dar nomes, aí cada equipe com a intenção de criar vínculos afetivos, as equipes têm nome, as equipes têm bandeiras, as equipes têm uniformes. De preferência, essas equipes têm o mesmo número de meninos e meninas e a gente tenta equilibrar isso. Mas eu já tive experiências muito legais que as meninas foram jogar, né, nos começos e os meninos foram dançar. Eu falei, que bom. Em 10 anos as coisas mudaram bastante, porque quando eu fiz essa intervenção no doutorado, a gente tinha um estereótipo de sociedade. Hoje a gente tem outro, a cultura mudou. Então hoje, quando eu faço essa experiência, a última vez que eu fiz foi ano passado, na turma de licenciatura, na modalidade de basquete, foi totalmente diferente. E a disciplina era anual, eu fiz o primeiro semestre com o Sport Education e o segundo semestre com outras formas de ensino. Aí eu mesclei. E os alunos falam assim, até hoje, quando me encontram, em alguns eu estou ministrando aula, em outras disciplinas agora, eles dizem, professora, foi um problema na nossa cabeça. Por quê? Porque a gente viu que a gente não pode mais trabalhar de forma tecnicista. A gente viu que a gente pode cobrar os professores daqui do curso que trabalham de forma tecnicista. A gente pode cobrar os professores que não incluem os alunos, porque a gente viu que dá para incluir todo mundo. Então, eu gerei uma visão crítica que muitas vezes ela causa um problema, né? Problema bom, né, Lô? Um problema bom, um problema de bom. transformação, né? E toda transformação gera algo difícil, né? Porque eles chegaram a vir me falar, né, que um determinado professor, nem está conosco mais, mas que chegou ministrando aula de um jeito que eles falaram, não, a gente não quer aula assim. A gente não quer repetir um movimento para saber se a gente vai conseguir executar ou não, porque a gente sabe que é um modelo tecnicista, né? Então isso foi um problema que foi resolvido aqui, né, sem a minha
a minha intervenção, mas foi resolvido da melhor maneira possível. Ô Lu, e essas outras funções que você falou, de jornalista, enfim, como que isso funciona na prática dentro da aula mesmo, Da né? Para quem aula. está ouvindo conseguir, quem sabe, Tentar aplicar. colocar em prática, né? Porque às vezes com artigo a gente não leva nada para nenhum lugar, né? Porque as pessoas que estão na prática muitas vezes nem têm tempo de estar lendo esses artigos. Então, assim, eu tenho lá as 4 equipes e eu trouxe uma tarefa para a aula. Elas estão divididas. Eu gosto muito para facilitar e guardar os nomes dos alunos rapidamente. Eles estão trabalhando sempre com cada um com o seu uniforme, né? Então, ou eles trazem o uniforme, eu proponho, mas se eles não têm, eu forneço um colete. Então, vai ter a equipe que está com colete azul, outro preto, então cada um, porque eles vão começar assim e eles vão até o final da temporada. Até o final dos 12 encontros, de 10 a 12 encontros. Mas aí como que a gente faz? Então eu trouxe uma tarefa. Vamos supor que a tarefa da aula vai ser manter a posse de bola. A princípio, não precisa nem estar determinado a modalidade em si. Você pode esperar um pouco para decidir com os alunos qual modalidade nós vamos trabalhar. Porque como é um modelo que uma das propostas é dar autonomia, o aluno escolher também a modalidade também é um processo de autonomia. Então a gente começou a manter a posse de bola. E tem várias bolas lá e você vai, para manter a posse de bola, você vai fazer um exercício simples de 2 contra 2. Então o aluno pegou a bola de futsal, ele escolhe, ele pode usar o cone ou o próprio gol e eles vão jogar 2 contra 2 naquele grupo de 8, 10 alunos que a gente dividiu a turma. Então eles estão lá jogando futebol, o outro pode estar jogando basquete e eles têm que tentar manter a posse de bola. Então você vai questionar como manter a posse de bola, todo mundo fez. E aí, naquela aula, ou antes ou depois de começar o exercício, você já pede, hoje, quem é que vai trabalhar de treinador? Então você começa, tem uma função, jogador e treinador. Qual é a tarefa do treinador? O treinador vai observar se tais e tais regras foram cumpridas. Por exemplo, não andou com a bola, não bateu a bola com as 2 mãos e não saiu da quadra. No máximo 3 regras, para não ficar complexo. Então observa antes, dependendo da faixa etária, quais as regras eles já conhecem, para utilizar primeiro aqueles que eles já conhecem, e começou o jogo. E você pode já deixar fora, olha, hoje, poxa, você veio sem tênis hoje? Então hoje você pode ser o treinador. Essa equipe está completinha, quem quer ser o treinador? Hoje eu não quero fazer aula, professor, então vou ser o treinador. E aí você passa a tarefa do treinador, ele vai visualizar aquelas regras e vai verificar se os alunos estão conseguindo manter a posse de bola. Na outra semana, eu vou inserir 2 pessoas. Uma outra pessoa que não foi o treinador passa a ser treinador, o treinador vai entrar para ser jogador e aí eu insiro o jornalista. Então ele vai, gente, nós vamos filmar e fotografar a aula. Quem não vai participar como jogador hoje, então eles mesmos vão falar, hoje eu quero fazer isso. E você vai, aí você constrói uma planilha e vai anotando. Passou ali 2, 3 semanas, você fala, olha, tem gente que não foi treinador ainda, tem gente que não foi jornalista, tem gente que não foi árbitro. Então essas funções que você vai inserindo aos poucos, você vai anotando e vai verificando quem fez e quem não fez aquelas funções. O objetivo não é trabalhar tática, técnica, o objetivo é que todos participem da aula de forma equitativa, ou seja, eles estão fazendo alguma coisa, independente se é arbitrar, se é ser treinador, se é instruir, se é jogar, se é... Aí tem uma aula que todo mundo vai, por exemplo, ensaiar a coreografia. Mas são só 4 do grupo que vão apresentar e os outros vão fazer o quê? Os outros vão estar fazendo outras tarefas relacionadas à coreografia. Por exemplo, observar se está fazendo certo, colocar a música, parar a música. Então está todo mundo inserido.
E isso vai fazendo com que eles se sintam pertencentes àquele grupo, porque eles vão do início ao fim daquela temporada de basquete dessa forma. Agora nós vamos começar outra modalidade. Então nós vamos começar outra temporada. A gente troca as equipes, troca o grupo e começa outra temporada. Eu até digo que nem sempre é ideal você trabalhar só com Sport Education. Eu acho que tem outras formas de trabalhar, então nos cursos que eu ministro, eu falo assim, ó, trabalha 2 temporadas, vai dar meio ano, e daí no outra parte você trabalha com outras formas, outros modelos de ensino. Ô Lu, e como que esse modelo tem ajudado as pessoas a aprender a gostar de esporte? Então, uma coisa que a gente estudou no doutorado, e nesses outros estudos que eu orientei, como eu faço parte, né, do grupo de estudos em psicologia, a gente investigou aspectos psicológicos e principalmente a motivação. Então a gente verificou que a motivação, uma das teorias da motivação, ela trabalha com a autonomia, com a competência e com o relacionamento. E a gente verificou que são essas 3 dimensões que mais melhoram no contexto do Sport Education. Porque olha só, se a gente trabalha com diferentes papéis e todo mundo participa um pouco de tudo, mesmo quando ele não se sente um bom jogador, né? Porque a percepção de competência é isso, tem que me sentir bom. Eu não sou bom jogador, eu não gosto de jogar essa modalidade, mas eu estou participando da aula, exercitando outras funções. Bom, então já melhorei a minha percepção de competência. Melhorando a percepção de competência, melhora a motivação. Num modelo em que, já falamos disso aqui, promove a autonomia, né? Porque até na escolha da modalidade, a escolha do exercício, porque você muitas vezes não passa o exercício, a tarefa, a atividade, você passa o objetivo. O aluno cria, como se ele estivesse na rua, com um grupo de alunos, ele vai criar uma atividade que ele goste. Ele vai escolher até o material, então você está proporcionando autonomia, melhora a motivação. Porque quando a gente tem autonomia para escolher aquilo que a gente gosta, vai melhorar a motivação. Então, eu já melhorei 2 aspectos da melhoria da motivação. E por último, eu acho que é o que a gente viu nos estudos que mais melhora, que é o relacionamento. Porque você tem que estar com um bom relacionamento ali no grupo. Você está fazendo uma atividade, o outro está te ajudando, vai estar trabalhando, corrigindo. Você está num grupo único do início ao fim, então melhora o relacionamento. E os estudos mostraram isso. Então, ele não quer parar de jogar. O objetivo do Sport Education tá atendido, que é ele ter não só compreender a modalidade, que a gente fala de literácia, mas ele manter o esporte para a vida toda. E isso vai fazer com que aconteça. Eu melhoro o relacionamento entre meninos e meninas, porque ele não é mais... a pessoa que sabe jogar não é a única que sabe alguma coisa. Então, eles começam a valorizar o que o outro sabe também, independente do gênero. Se eu estou valorizando a pessoa Giovana que sabe falar em público de frente para uma câmera. Então, olha, Giovana, já que você sabe isso, você não pode fazer as filmagens que a gente vai postar no nosso grupo? Então, isso vai fazendo com que melhore o relacionamento e todos eles se sintam valorizados, não só independente do gênero, todo mundo acaba se sentindo mais importante naquele contexto, né? E pensando já nessa questão entre meninos e meninas, a gente sabe que tem um afastamento muito grande das meninas dentro do esporte. Enfim, por conta de todo um contexto histórico e talvez até da reprodução de modelos mais tecnicistas. E aí, de forma mais específica, como que esse modelo tem auxiliado nesse engajamento das meninas? Eu acho que principalmente o fato delas se sentirem boas, né? Que é a percepção de competência que elas têm. Que quando elas começam, mesmo que não seja no papel jogador, e ela começa a se sentir bem naquele ambiente como um todo, aos poucos ela vai participando. Tem a história de uma menina que foi muito interessante na minha intervenção. Hoje ela é uma pessoa adulta, né? Acredito que já esteja na universidade, né? Na época ela tinha 11 anos.
E toda a temporada de futsal, ela ficou fora. Ela falava assim, eu não vou fazer aula. Eu não gosto de fazer aula, eu não corro, eu não gosto de suar. E ela tinha, eu falei assim, não, tudo bem. No dia do evento culminante, todos os alunos receberam uma premiação. Era um certificado, uma medalha e um docinho. E na hora de entregar a premiação, eu entreguei para todo mundo e falei para ela. Falei assim, olha, nessa você não vai receber porque você não participou, tá? Eu vou te dar um doce, né? Tinha um bombom, eu falei, vou te dar um bombom, porque você está aqui, para você não ficar com vontade, é uma criança, né? Então, assim, você tem que tomar esse cuidado também, né? Então, eu vou te dar o bombom, mas porque você não participou, tudo bem? Daí eu vi os olhos dela encherem de lágrima, aquilo me doeu, né? Mas ela falou assim, tá certo, professora, eu não participei mesmo. E começamos a outra temporada, porque a gente fez 3 temporadas. Uma de handball, uma de futsal, uma de handball e uma de basquete. Chegou na outra temporada, ela falou assim, professora, eu vou tentar participar dessa. Falei, tá bom. Você não precisa começar jogando, porque você falou que não gosta, né, de ficar suada, né, que estraga seu cabelo. Começa nas outras funções, agora você já viu como acontece, né, na outra. Então, aí você pode começar. E isso fez com que ela se inserisse no processo. Na última temporada de basquete, ela participou de tudo. E aí o depoimento final dela foi que hoje eu gosto de fazer exercício, gosto de fazer atividade física, ou seja, ela relata que ela tinha vergonha por não saber. Então, na cabeça dela, ela não ia participar porque eu tenho vergonha, então eu não quero me envolver em nada. E se talvez tivesse deixado dessa forma, ela ia ser uma pessoa que ia passar por todos os anos da educação física e nunca ia querer se envolver no esporte, né? Porque a gente vai se envolvendo porque a gente vai sentindo que é prazeroso e porque tem pessoas que nos admiram e porque é possível. Então, eu acho que isso acontece mais com as meninas. As meninas acabam abandonando mais por conta de todos esses fatores. Eu acho que essa é uma história que pode ser deixada para todos os professores nesse processo de tenha paciência, vai incluindo aos poucos, não imponha, não é porque vale nota, porque não vai adiantar. Ela prefere, se for o caso, reprovar, mas vá conquistando aos poucos os seus alunos para a prática. Né? Uma história bonita, assim, da gente ver o potencial de transformação que nós, enquanto professores, temos com os alunos, com as alunas e transformação para a vida toda, né? Porque talvez fosse tornar uma pessoa que não fosse para uma academia ou praticar um exercício físico e a partir de uma situação ali ela conseguiu mudar isso. Né? E Giovana, eu não falo, é que hoje eu consigo fazer dessa forma, não digo que, olha, eu faço, sempre fiz isso, não. Nos meus primeiros anos como professora de educação física, se a pessoa não fizesse aula, eu tirava nota, eu sentava, tinha castigo, tinha que fazer relatório. E eu vi que eu nunca conseguia aproximar dessa pessoa. Eu chamava os pais para conversar, eu mostrava a importância. Não resolvia. Não resolvia, porque tem que ser de dentro para fora na pessoa. Não adianta a gente ficar impondo muitas coisas que muitas vezes não vai resolver. Às vezes resolve. Para algumas pessoas, você falar que vai tirar nota, resolve. Mas para algumas nunca vai resolver. E a gente vai deixar de dar essa oportunidade. Então, é um caminho possível para que as pessoas sintam prazer pela prática. Inclusive, no meu projeto de doutorado, também tem uma história muito legal. Esses dias eu mostrei para os alunos de pedagogia do esporte que quem fez a correção do meu trabalho na língua portuguesa foi uma professora de letras que, quando ela veio me entregar o trabalho, né, e a gente conversou, né, ela não era nem daqui de Maringá, ela tinha sido professora de inglês, por isso que eu a conhecia. Ela falou assim, eu não acredito que possa existir uma aula de educação física dessa forma, no modelo Sport Education. Eu falei, mas por quê?
Daí ela falou assim, por quê? Porque eu sou uma pessoa que eu fui excluída de tudo. Eu não participei de nada, eu não gosto de exercício até hoje, eu detesto educação física. E aí eu a convidei para fazer o prefácio da minha... Ela conta essa história no prefácio do meu trabalho do doutorado. Então essa história vai ficar ali para sempre como a história de alguém que foi excluída. E ela conta que, lendo o trabalho e corrigindo o trabalho, ela viu que era possível ser diferente e que ela não teve essa oportunidade. E assim, a gente falou bastante sobre as partes positivas, né? Qual que é a dificuldade ou os desafios que existem para a aplicação desse modelo? Eu acho que primeiro é uma mudança de comportamento do professor, porque é fazer algo diferente. E se dentro da nossa instituição de ensino, de formação de professores, a gente não estimular, né, aqui dentro da universidade, a gente não estimular isso, vai ficar só na teoria, né, no mundo das ideias. Então, eu acho que o principal desafio é essa mudança de concepção do próprio professor da formação para trabalhar de forma diferenciada, mostrar isso, para que os futuros professores comecem a colocar em prática. Uma outra questão é entender essa ideia de o aluno é mais importante. Mas não vai ter muito rendimento? Não vai ter muito rendimento, mas você está preocupada com o rendimento? Você está preocupada com o resultado final? Então, eu converso muito isso com os alunos, porque eles trazem exemplos de algumas modalidades que eles dizem assim, mas com 6 anos ele já tem que saber a técnica, professora. Eu sempre falo, por quê? Depende. Será que não depende? Depende do que você pensa, depende do que os pais pensam, depende da realidade em si. Aos poucos, algumas regras estão sendo modificadas. Por exemplo, algumas modalidades, as crianças menores, todo mundo tem que jogar, a pontuação é contada de forma diferente, então até os 12 anos a gente pode trazer um esporte mais educacional. Por que a gente tem que ter o resultado até 12, 13 anos? Então tudo vai depender de como é a cabeça do profissional. Então esse é um ponto. Eu acho que de uma questão mais estrutural, que envolve rendimento também, se você está trabalhando numa secretaria de esportes e você vai trabalhar com Sport Education, você não vai poder trabalhar apenas com Sport Education, né? Porque você está trabalhando num centro esportivo, algumas coisas têm que acontecer, então você também tem que ir levando essas ideias para os seus gestores, mas uma coisa, a gente tem que ter material disponível, então bolas, porque eu preciso de material, no caso do esportes coletivos de invasão, não dá para trabalhar esse modelo se eu não tiver 4 redes, mesmo que seja mini redes, 4 tabelas de basquete, porque vai ter um grupo em cada tabela, no mínimo, né? Eu preciso ter coletes, eu preciso ter uma bola para cada 2, 3, porque dependendo da atividade que os alunos vão montar, se não tiver uma bola para cada 3, não vai funcionar. Então, a questão estrutural, ela precisa ser organizada antes. A questão do planejamento, porque de uma aula para outra, talvez você tenha que mudar totalmente o planejamento. Já aconteceu comigo, porque as coisas não caminharam do jeito que eu queria. Então, será que o professor dentro da escola tem tempo e carga horária disponível para essa mudança de planejamento, de aula, de organização da aula? Então, porque o planejamento ele tem que ser feito muito tempo antes. Depois que você já trabalhou com um grupo daquela forma, a outra temporada é muito fácil ser professor. Mas a primeira temporada, ela deixa alguns conflitos entre ali o professor com ele mesmo, que talvez ele fique com o pé atrás para trabalhar de novo da mesma forma. Mas os professores que participaram das intervenções nos projetos deles de mestrado falam que eles têm dificuldade para trabalhar de outra forma agora.
No projeto da professora Eliane Almeida, ela trabalhou com o atletismo, que era um desafio, porque eu só tinha trabalhado com esporte de invasão, mas ela deu conta e foi maravilhoso o projeto dela. Não só em termos de publicação, porque ela conseguiu publicar acho que 6 ou 7 artigos no mestrado, mas também na vida daquelas crianças que participaram. Lu, eu acho que é muito legal a gente falar sobre isso, porque eu, pelas minhas leituras, eu ficava tentando imaginar como que seria possível aplicar esses modelos que são, né, diferentes aí para nós, dentro das modalidades individuais, porque os estudos, a maior parte, são nas modalidades coletivas e as modalidades individuais acabam ficando ali meio de lado, né? Então é legal, acho que a gente falar sobre isso, né? O quanto esse modelo e os outros modelos conseguem envolver também as outras modalidades que acabam sendo um pouco mais técnicas, né? Sim. Ô Lu, pra gente ir pro final agora, que eu adoraria continuar aqui conversando, que eu tô aprendendo um monte, mas pra gente fechar, depois de toda essa sua trajetória, hoje como professora, já passou como técnica, atleta, o que representa ser mulher para você no esporte? Eu atualmente, eu digo que foi toda essa vivência que me fez ser o que eu sou hoje, como pessoa. Atualmente, eu tô praticando um outro esporte, né? Então, isso me faz a todo momento estar refletindo sobre o quanto isso me faz mais forte, o quanto eu consigo lidar com problemas, sejam eles de qualquer instância, seja com alunos no dia a dia, seja com a gestão, seja até no meu pé que você viu machucado, que eu falei assim, gente, como a gente pode ser forte? Isso eu trago do esporte, né? Porque eu machuquei e continuei ainda 30 minutos fazendo a mesma atividade, né? Eu podia ter desistido, acho que eu estou machucado. Mas eu vejo o quanto o esporte pode trazer essa força interior tão necessária para as mulheres no dia de hoje. É tão necessária no contato com a sua família, em contato com a pessoa que você escolhe para estar do seu lado, viver com você demonstrar que você é forte, você tem o teu ponto de vista, você tem aquilo que você acredita e hoje eu levo isso para a natação, que eu estou praticando, para a corrida, porque é algo que me faz realizar aquilo que eu amo todo dia, né? Essa força interior que eu tenho. E isso eu consegui por meio do esporte. As mulheres precisam disso no seu dia a dia. Lu, obrigada por compartilhar com a gente sobre o modelo, sobre a vida. Eu estou aqui com dó de terminar porque eu aprendi muito. Eu sempre leio os textos para tentar aplicar os modelos, né? Tentar fazer uma prática diferente. E como é importante essa conversa, né? Essa troca, porque tem coisas que os livros e os textos eles não conseguem trazer para nós. Queria agradecer a Lu mais uma vez por compartilhar. Foi muito legal estar aqui compartilhando. Compartilhar a história, ouvir história, aprender, né? Eu acho que é justamente isso que a ideia do Fomecast veio, eu acho que conseguiu cumprir com o propósito, que é levar esse conhecimento. E eu quero parabenizar vocês também, porque hoje tudo que é novo dá trabalho. Eu tenho certeza que tanto o simpósio, né? Simpósio, O simpósio como esse podcast vão ter um futuro muito promissor na vida de vocês. Obrigada, Lu. Pessoal, curte, comenta, compartilha aí com as pessoas que você conhece, que você acha que vão gostar dessa história e do modelo de educação esportiva. E se você não segue a gente, segue nas redes sociais, no Instagram, @fome.cast, no YouTube, enfim, fique atenta para os nossos próximos episódios, que no próximo episódio a gente vai falar um pouquinho sobre futebol. Então, se você gosta, já fica ligada. E esse episódio foi editado por nós, roteirizado por nós, e a gente aguarda vocês no próximo episódio. Até mais!